O fundo imobiliário BTLG11 até 2019 tinha outra gestão e o nome dele também era completamente diferente. Era TRXL11. Nesse vídeo eu vou te fazer um super resumo sobre esse fundo imobiliário e ainda vou te mostrar um estudo que mostraria qual seria o resultado que tu teria se tu tivesse investido nele todos os meses um valor modesto desde o início desse fundo imobiliário. O Banco BTG assumiu e ele não mudou só o nome, ele mudou também a estratégia desse fundo imobiliário. Vocês podem ver aqui pelo relatório gerencial que ele já está deixando bem claro qual é o objetivo do fundo, que é receber rendimentos, ou seja, ter obtenção de renda e também fazer operações de ganho de capital por meio de exploração de imóveis logísticos. Aqui a gente pode ver a taxa dele, ele cobra apenas a taxa de 0,90 sobre o valor de mercado do fundo e pelo que está mostrando aqui, não tem taxa de performance. Aqui fica bem claro que o foco desse fundo imobiliário são galpões logísticos ali em São Paulo, de preferência até 30 km de São Paulo, e acaba tendo alguns outros fundos imobiliários que fogem dessa estratégia. Mas o foco é São Paulo e quanto mais perto da cidade de São Paulo, melhor. E o Banco BTG também tem nesse fundo imobiliário uma preocupação em fazer uma gestão ativa. Então eles volta e meia estão comprando novos imóveis que eles acham que vão agregar à carteira desse fundo imobiliário, assim como eles estão vendendo, seja para fazer ganho de capital e incorporar esse resultado para pagar para os investidores, para os cotistas, ou também para vender os imóveis que eles já consideram que estão um pouco defasados, ou seja, alguns imóveis um pouco mais antigos, e aí eles vendem para receber esse valor para investir em imóveis que eles julgam melhores. Inclusive agora em abril desse ano, eles estão informando em mais um fato relevante que eles estão concluindo a venda de 2 imóveis, um na cidade de Feira de Santana, na Bahia, e o outro na cidade de Guarulhos. E aqui eles estão botando as condições de pagamento e basicamente eles já estimaram que os resultados dessas vendas devem aumentar em torno de 0,82% o resultado financeiro por cota. Eles seguem falando nesse fato relevante, o histórico do porquê que eles acabaram fazendo essas vendas. O da Feira de Santana basicamente era um imóvel que tinha um custo muito baixo e aí eles queriam fazer essa venda para destravar esse lucro, para eles conseguirem distribuir para os investidores. E o imóvel em Guarulhos eles fizeram uma estratégia de comprar no atacado e depois vender no varejo, tendo um bom lucro nessa operação, e eles colocam que essas operações tiveram um lucro de 32,5%, tendo uma taxa interna de retorno de quase 20%. O que não é nada mal. Quando a gente olha para o tipo de contrato dentro desse fundo imobiliário, a gente vê algo que às vezes não é tão comum nesse segmento de logística. A maior parte dos contratos, eles não são atípicos, eles são contratos típicos. E só para dar uma resumida, o que são contratos atípicos? Basicamente são contratos mais longos, contratos em que é mais difícil para uma das partes quebrar esse contrato e contratos que têm multas muito pesadas caso ocorra a quebra desse contrato. Muitas vezes essas multas que o inquilino que quer sair, ele tem que pagar todos os aluguéis que estão pendentes até o final do contrato. Então, muitas vezes, financeiramente, não compensa para esse inquilino tentar acabar com esse contrato antes da data prevista do término. E nesse segmento de logística é bastante comum ter contratos atípicos, tendo em vista que muitos desses imóveis acabam sofrendo várias reformas para atender a alguma especificação daquele inquilino. Vamos dizer que aquele inquilino ele tem um tipo de caminhão que a entrada é bem específica ou que a altura dos pallets dele é maior do que o comum, e aí na hora que vai ser feito o contrato de aluguel, aquele dono do imóvel se compromete a fazer essas alterações. E aí, em contrapartida, o inquilino se compromete a ter um contrato atípico para que realmente tenha tempo daquelas reformas que foram feitas pelo proprietário do imóvel venham ser ressarcidas com lucro durante o prazo do contrato. Então, basicamente, contratos atípicos dão uma previsibilidade maior para os resultados futuros daquele fundo imobiliário. Mas se a gente pensar que a demanda por galpões logísticos vai continuar aquecida e que não existem muitos galpões logísticos disponíveis do lado da oferta, essa combinação de fatores pode fazer com que o valor dos aluguéis desses tipos de imóveis continuem a subir. O que antes poderia ser visto como um risco, que é vários contratos que têm vencimentos próprios, na verdade em torno aqui de 41% da receita desse fundo imobiliário deve vencer até 2025, isso pode se tornar um ponto positivo
se na renovação desses contratos o valor do aluguel ficar maior do que ele está atualmente. E antes de eu te mostrar aquele estudo que eu prometi no início do vídeo e eu te mostrar um outro fato que é bem interessante sobre esse fundo imobiliário, eu gostaria de te pedir, se está curtindo o conteúdo do canal, clica para se inscrever e compartilha com mais pessoas esse vídeo, porque eu tenho certeza que esse resumo sobre esse fundo imobiliário pode interessar muita gente. E vamos seguindo a análise desse fundo imobiliário. Algo muito interessante da gente observar em qualquer investimento, seja em fundos imobiliários ou em ações, é o pagamento crescente de rendimentos. Claro, não estou dizendo aqui se daqui a pouco uma ação não paga dividendos, ela não é um bom investimento. Mas vamos voltar aqui para os fundos imobiliários, que é o que trata esse vídeo. Como basicamente na legislação já diz que ele tem que pagar a maior parte dos lucros dele em forma de rendimentos, a gente vê esses rendimentos aumentando ao longo do tempo, é bastante interessante. E aí vocês podem ver aqui, ó, que basicamente desde 2018, ano após ano, os valores pagos por esse fundo imobiliário aumentaram, o que é um sinal bem interessante para o investidor. E aqui eu vou usar a ferramenta do Clube FI para fazer aquele estudo que eu prometi para vocês. Então, botar aqui um investimento na data inicial do fundo imobiliário, quando ele ainda tinha aquele outro código e a estratégia completamente diferente, mas só para a gente ter um período temporal bem grande de investimento nesse fundo, vamos usar essas datas. Aí a quantidade de cotas iniciais são 100, então o valor pago por cota 100, naquela data inicial, e aí seria um investimento inicial naquela data, em 2010, de R$10.000 e depois aportes mensais de R$200 até agora, abril de 2024. E olha aqui o resultado, que interessante. A linha maior aqui, essa vermelhinha aqui, seria reinvestindo os dividendos. Tu teria basicamente R$109.000, só que olha que interessante, só teria saído do teu bolso R$33.000. O resto do dinheiro é reinvestimento dos dividendos pagos e valorização das cotas. Ó, se considerar só a valorização das cotas, o valor final ficaria em R$47.000 aproximadamente. Se tu pegasse a valorização das cotas e considerasse o valor dos dividendos, mas que tu não reinvestisse esses dividendos, mas considerando os valores dos dividendos pagos ao longo desse período, o valor chega a quase R$80.000. E aí, se a gente reinvestisse os dividendos, o valor passa de R$100.000, o que em torno de valorização é quase 1000% de valorização nesse período temporal aqui de aproximadamente 14 anos. E agora, depois desse resumo, eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse fundo imobiliário. Vocês têm eles na carteira, vocês não têm? E o que vocês acharam dessas informações que eu mostrei para vocês? Lembra que investir é preciso? Um grande abraço e até a próxima!